A paz do Senhor, amado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe intolerância religiosa no país que nós vivemos aqui no Brasil? Não existe. O nosso país é um país democrático, é um país livre, é um país que todos expressam o seu credo, o seu dogma, que todos podem fazer suas críticas. O nosso país é um país que não existe essa questão de intolerância religiosa. Nosso país não tem nenhum ativista religioso fanático como os muçulmanos, como existe lá nos países árabes. O nosso país não existe intolerância religiosa. Se você prestar atenção, você observa que há uma comunhão das religiões no nosso país. O catolicismo, o espiritismo. Você pode observar que há uma comunhão entre essas religiões, né? A Umbanda, o Candomblé, existe uma comunhão. A igreja evangélica, infelizmente, também está vivendo uma comunhão com o mundo, com as religiões. Não existe intolerância religiosa em nosso país. O que existe é uma filosofia sendo pregada na mídia sobre intolerância religiosa para levar as pessoas a um assunto que não está sendo real. Por exemplo, querem dizer essa questão toda para levar uma perseguição aos crentes verdadeiros, para calar os crentes. Porque toda a questão de intolerância religiosa está se dirigindo diretamente para os crentes. Porque os crentes não comungam com a fé que o mundo comunga. Porque os crentes não participam das práticas que o mundo participa. Antes, o verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, devoto à palavra, eles têm que condenar essas práticas. Somos protestantes contra o pecado, anunciando a verdade. Mas há uma filosofia sendo pregada na mídia pelas pessoas que estão nas posições importantes, anunciando essa questão de intolerância religiosa. O nosso país não existe intolerância religiosa. Ao contrário, a igreja está calada. A igreja no Brasil, ela está acomodada. E quando nós condenamos as práticas deste mundo, quando nós não comungamos com a fé que as religiões vivem, não é intolerância religiosa, não é preconceito, não é desrespeito, é obediência à palavra que nos orienta a não praticar essas obras, a não viver essa fé que o mundo vive, antes condenar as obras das trevas. Então é pregada no nosso país, é pregada uma filosofia de intolerância religiosa. Não existe. Não existe perseguição no nosso país de religião contra religião. Então isso é um discurso faccioso, é um discurso maligno para calar a igreja, para fazer o povo ir de encontro com os crentes que estão se guardando, se purificando e não aceitando se contaminar com as práticas desse mundo e nem se comunicar com as obras das trevas que são ensinadas pelas religiões. Isso é um argumento, um artifício para poder levar perseguição à igreja. Fica atento, meu irmão, crente verdadeiro em Jesus Cristo. Fica ligado, fica observando os acontecimentos para você estar preparado e não ser pego de surpresa. Jesus está voltando. Portanto, fica essa orientação para você. Cuidado, analise as coisas direitinho. Não existe intolerância religiosa no nosso país. O nosso país é um país livre, é um país democrático, é um país que todo pode expressar a sua fé, que todo pode expressar a sua crítica, e o nosso país ainda existe esse benefício. Portanto, fica essa orientação para vocês. Cuidado, o inimigo está preparando o seu território. A igreja tem que estar pronta para suportar as perseguições que estão vindo por aí. Esteja pronto, esteja firme, esteja alicerçado na palavra de Deus, que é o alicerce verdadeiro para o crente não cair. Quem está em pé, olhe para que não caia. Amém? Fica essa orientação para você, eu, evangelista Wellington Ramos, desejando desde já para você a esperança, a confiança e a perseverança na fé. Não desista, o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. Que Deus continue abençoando a todos.